Boa tarde a todos e todas, espero encontrá-los bem e com saúde. Eu sou o professor Alessandro e o tema da minha palestra é Conservação do Meio Ambiente e o Surgimento de Zoonoses. Zoonoses são doenças infecciosas que passam de um animal para um humano. Existem diferentes agentes patogênicos, como por exemplo os vírus. Esses agentes infectam os vetores, que são animais, e a partir desses vetores, nós seres humanos somos infectados por esses agentes patogênicos, como no caso aqui do exemplo, os vírus. E uma vez que uma pessoa é infectada, ela vai transmitir para outras pessoas. Quando essa infecção por esse agente ocorre em escala global, se diz que ocorreu uma pandemia zoonótica, como é o caso do Covid-19. Para se ter uma ideia da importância de doenças zoonóticas, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, o CDC, que corresponde à nossa Anvisa aqui no Brasil, aproximadamente 75% das doenças emergentes em humanos são de origem animal. Sendo importante enfatizar que ao longo da história da humanidade já surgiram em diferentes épocas, em diferentes localidades, surtos pandêmicos relacionados a doenças zoonóticas. Aqui nessa figura nós podemos observar a origem geográfica de diferentes pandemias zoonóticas, os diferentes vetores, como vocês podem observar, tem diferentes tipos de animal, desde animais de criação a animais selvagens, e em diferentes períodos de tempo, sendo que foram registrados atualmente 10 grandes eventos pandêmicos na história da humanidade. Desses 10, vale a pena destacar a China, que possui 5 eventos pandêmicos, vocês podem observar nessa ilustração. Dentre eles, o Covid-19, que é o SARS-CoV-2, que vários cientistas supõem que tenha surgido lá na China, esse vírus SARS-CoV-2, a partir do consumo do animal selvagem, o pangolim, no final de 2019, e a partir daí essa doença zoonótica se espalhou para o mundo e nós vivemos desde então esse estado caótico e pandêmico, né? Daí surge, né, a grande necessidade de nós, cientistas e comunidade como um todo, compreender como essas doenças estão distribuídas ao longo da história e, além disso, tentar prever a distribuição de risco de eventos zoonóticos, que uma vez que se sabe os lugares com maior risco, né, de novos eventos zoonóticos, é possível tomar algumas medidas sanitárias. Alguns trabalhos vêm demonstrando que existe uma correlação muito alta entre os hotspots globais de biodiversidade com eventos zoonóticos emergentes. Hotspots nada mais são do que pontos quentes de biodiversidade, ou seja, são áreas com uma elevada riqueza de espécies, de uma biodiversidade como um todo, associado com um alto risco dessa biodiversidade ser perdida. Com uma alta biodiversidade, existe grande quantidade de patógenos ali presentes, servindo como fonte. E dessa forma, um grande número de doenças infecciosas podem surgir a partir dessas fontes. Nesse mapa de calor,
mostra a distribuição de risco previsto de eventos zoonóticos, em que nós podemos observar aqui na escala que vai de baixo risco a alto risco, algumas regiões que merecem destaque. A região asiática, continente asiático, é uma região muito importante, com alto risco de eventos zoonóticos no futuro. Não é à toa que dos 10 eventos pandêmicos da história da humanidade, 5 foram originados da China. E de especial interesse nosso, enquanto brasileiros, existe um alto risco, principalmente nessa região da Mata Atlântica, que, como todos nós sabemos, é um ambiente com altíssima biodiversidade, mas essa biodiversidade encontra-se ameaçada. Então, é importante a gente entender tanto a história dos eventos zoonóticos que se transformaram em pandemia, quanto aqueles locais que podem surgir novas pandemias. Mas daí vocês poderiam se perguntar assim, já que tem uma alta biodiversidade, está associada a eventos zoonóticos, então vamos reduzir a biodiversidade que tudo se resolve. Só que não. É importante a gente entender que a biodiversidade, nós dependemos dela para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Uma vez que através da biodiversidade que nós adquirimos os serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que a natureza nos oferece. Os serviços ecossistêmicos basicamente podem ser divididos em 4: em regulação, de suporte, cultural e provisão. Esses serviços são essenciais e indispensáveis para a nossa sobrevivência. Então, é importante a gente, enquanto espécie, se atentarmos em conservar essa biodiversidade, uma vez que nós dependemos dela, e minimizar os riscos de eventos zoonóticos. Como isso poderia ser feito? Essa figura ilustra muito isso. Que conservar a biodiversidade, além de ser importantíssimo para os serviços ecossistêmicos, biodiversidade também é uma questão de saúde pública. Por quê? Com a perda de biodiversidade, nós vamos perder também serviços ecossistêmicos. Como vocês podem observar nesse gráfico, quanto maior for a integridade da biodiversidade, maiores serão os serviços ecossistêmicos que nós seres humanos poderemos usufruir. Em áreas mais degradadas, isso reduz bastante. E claro que está relacionado também com eventos zoonóticos. Por exemplo, quando se reduz a biodiversidade de serviços ecossistêmicos, nós podemos diminuir a disponibilidade de serviços vitais, como a água, que é um importante serviço ecossistêmico. E isso vai comprometer a higiene pessoal, por exemplo. Pode contaminar a água, como todos sabem, é um grande agente de transmissão de doenças. Então, água contaminada expõe mais nós seres humanos a agentes patogênicos, entre elas os agentes que ocasionam doenças infecciosas, ou seja, as zoonoses provindas dos animais. Então, a grande importância aqui é compreender que uma vez que se conserva a biodiversidade, nós estamos conservando os serviços ecossistêmicos dos quais nós precisamos e estamos também prevenindo possíveis doenças zoonóticas, tá bom? Aqui eu trouxe algumas questões ambientais que estão relacionadas diretamente com doenças zoonóticas. Claro que existem vários fatores, mas eu resumi nessa figura
8 grandes questões ambientais que, sabidamente, estão relacionadas com doenças zoonóticas. Iniciando esse quadro esquemático aqui, a urbanização não planejada. Como nós sabemos, a urbanização não planejada, o Brasil é um grande exemplo disso, ocasiona o quê? Uma alta densidade populacional, principalmente nas grandes cidades, criando condições anti-higiênicas e formação de favelas, por exemplo. E isso resulta em uma fácil transmissão e disseminação de patógenos. Por quê? Quanto maior for a densidade de pessoas, mais fácil é transmitir um agente patogênico de um indivíduo para o outro. E, consequentemente, como nessas regiões tem condições precárias, se torna mais fácil essa transmissibilidade. Um segundo ponto está relacionado diretamente com a perda de biodiversidade. Isto é, em ecossistemas mais frágeis, possibilita criar brechas, para patógenos infectarem seres humanos, que uma vez que tem uma perturbação antrópica nesses ambientes, as relações ecológicas terminam sendo impactadas. Então, ocorre um desequilíbrio ecológico ali e, consequentemente, pode afetar também nessas interações entre o homem e os animais que ali vivem, né? E também pode modificar as interações entre hospedeiro e patógeno. E, consequentemente, tudo isso pode afetar diretamente nós, seres humanos, uma vez que várias espécies selvagens que ali estão podem servir de vetores ou reservatórios de agentes patogênicos. E, consequentemente, quanto maior for a nossa exposição com esses agentes, maior o risco. E é o caso que se supõe que tem ocorrido com Covid-19 lá na China, quando se teve a maior exposição do ser humano com o pangolim, através do consumo da carne desse animal. Então, alguns estudos apontam nesse sentido. Uma outra questão muito importante está relacionada à perda e fragmentação de hábitat. Por quê? Quando se reduz o hábitat natural de uma determinada região, resulta em um maior conflito, tanto em animal, esse conflito animal-homem. Pelo seguinte, os animais vão procurar um novo ambiente, para habitar, digamos assim. E, consequentemente, vai ter uma maior interação homem-animais selvagens. E como esses animais selvagens geralmente são vetores de doenças, consequentemente, as chances de uma contaminação também aumenta quando tem um aumento dessa interação. Além disso, é importante destacar a questão também das práticas agrícolas exaustivas, que é uma importante questão ambiental a ser considerado, principalmente aqui no Brasil. Nós somos um país com essência agrícola, que utiliza uma quantidade muito grande de pesticidas e fertilizantes, que resulta tanto na degradação da terra, o que é ruim para o produtor, quanto na água. Então, dessa forma, através dessa ação antrópica, pode estimular mutações desses micróbios e desenvolver variedades resistentes ao aumento de doenças em humanos, ou seja, pesticidas e fertilizantes, além de ser danoso diretamente para a saúde humana, pode ocasionar mutações nesses micróbios, criar micróbios resistentes e, consequentemente, doenças mais danosas para nós seres humanos. E assim pode criar populações imunocomprometidas e, portanto, mais susceptíveis a eventos pandêmicos.
Um outro fator que nós temos que considerar aqui é o comércio de carne, principalmente daqueles animais silvestres, como é comum ocorrer em diversos países asiáticos. Não é à toa que das 10 eventos pandêmicos relacionados a doenças zoonóticas, 5 estão localizados na China, porque culturalmente se consome muitos animais silvestres naquele país e, consequentemente, quanto maior o contato nosso, enquanto ser humano, com esses agentes infecciosos, maior a probabilidade de, uh, sermos infectados e surgir uma nova pandemia. Claro, gente, eu estou falando em termos de China, mas esse é um problema a nível global, o comércio de animais selvagens, tá bom? Um outro ponto que nós temos que levar em consideração aqui, em relação às questões ambientais, é a criação intensiva de animais. Por quê? Muitas dessas criações têm um saneamento muito precário e o descarte muitas vezes incorreto, resultando na transferência de patógenos desses animais que estão em criação para nós seres humanos. Então, essas criações intensivas têm que ter um controle sanitário muito rigoroso, porque pode ocasionar essa transferência de patógenos dos animais que estão ali em criação para nós seres humanos. E esse risco aumenta ainda mais se essa criação for de animais selvagens. Então, nós temos que levar isso em consideração também. E além disso, como eu tinha mencionado anteriormente, essa questão dos animais selvagens, eles podem, ao caso, transferir os seus patógenos para nós, seres humanos. Então tem que levar tudo isso em consideração. Um outro fator está relacionado à poluição, principalmente relacionado à liberação de compostos tóxicos no ambiente, que pode resultar na evolução mais rápida dos micróbios, devido novamente às mutações e transferência horizontal de genes resistentes. Isso é muito comum em bactérias, né, que tem essa transferência horizontal de genes resistentes a determinados agentes, como por exemplo, quando se toma muito antibiótico e esse antibiótico não se toma com certo cuidado, pode estimular novas mutações e evolução de determinadas bactérias e ter uma transferência, né, horizontal. Então tem que ter muito cuidado com essas questões. E tudo isso pode propiciar o desenvolvimento de novas e perigosas cepas patogênicas. E por último, mas não menos importante, são questões ambientais também em escala global, que é muito importante dizer aqui, que são as mudanças climáticas, que além de ser danosas para o meio ambiente como um todo, elas também são extremamente perigosas na perspectiva da saúde pública. Pelo seguinte, quando ocorrem mudanças climáticas, pode ocasionar, por exemplo, aumento na temperatura, de secas e de eventos extremos como inundação e seca, como citado. Então, todos esses eventos vai propiciar o quê? A transmissão de vetores e patógenos e, consequentemente, pode aumentar também a propagação dessas doenças em escala global. Então, o que está ocorrendo atualmente com o Covid-19, infelizmente, não é uma surpresa tão grande assim,
visto essas questões ambientais e como nós, seres humanos, estamos impactando a natureza e quebrando esse equilíbrio ecológico que naturalmente acontece ali. Então, são essas questões ambientais que devem ser levadas em consideração do ponto de vista tanto da conservação quanto da saúde pública. Então, considerações e reflexão que gostaria de fazer aqui com vocês nessa tarde, ressaltar os seguintes pontos. Ponto 1. Que as atividades antrópicas estão impactando cada vez mais a integridade do meio ambiente e estão associadas à emergência de novas doenças. Isso é muito relevante. Segundo, que para proteger a humanidade da chegada de frequentes pandemias, é importante conservar os ecossistemas, ou seja, a conservação do meio ambiente é importante tanto na perspectiva de conservar a biodiversidade per si, quanto de saúde pública. E enquanto espécie, a atual pandemia do Covid-19 pode ser vista como um alerta para nos prepararmos para os desafios futuros e devemos nos atentarmos às questões ambientais que levaram a tal pandemia. Pelo seguinte, já há muito tempo, vários cientistas têm publicado trabalhos em revistas internacionais de alta relevância, já mostrando essa questão do como o meio ambiente pode impactar a nossa saúde. Então, só agora, infelizmente, que está tendo uma atenção maior a nível global para essas questões. Então, fechando aqui o raciocínio, é importante levarmos em consideração, enquanto sociedade e principalmente os agentes públicos, formuladores das políticas públicas, devem levar em consideração a ciência para, para fomentar ambientes que sejam resilientes em relação tanto ao risco sanitário quanto ecológico. Só dessa maneira nós vamos conseguir prevenir o surto desenfreado de doenças transmissíveis, como é o caso do atual momento que nós estamos vivendo com Covid-19. Porque, gente, nós temos que refletir que a natureza, naturalmente, ela tem lá sua dinâmica. Tem o seu equilíbrio, que nós chamamos de equilíbrio ecológico, tem as relações ecológicas entre diferentes espécies ali presentes. Então, quando se remove uma espécie, por exemplo, através da caça, da sobreexploração, de qualquer forma, como na pesca, enfim, o que acontece? Está mudando naquele equilíbrio dinâmico que ocorre na natureza ali. Então, nós não sabemos quais serão as consequências disso. E além desse ponto, é importante fazermos uma reflexão dos impactos a nível global que nós estamos fazendo. Tanto perdendo biodiversidade, que como nós vimos anteriormente, é importante e essencial para a persistência, na nossa persistência, uma vez que nós dependemos dos serviços ecossistêmicos, e os serviços ecossistêmicos, por sua vez, são fornecidos pela biodiversidade. Ponto 1. Ponto 2. Quando se reduz a biodiversidade, perde-se os agentes reguladores de possíveis pandemias. Então, tudo está interligado, tanto a conservação, a produção e a saúde pública.
Então, todas as questões devem ser consideradas na perspectiva de termos um ambiente equilibrado e também termos uma maior sustentabilidade, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou disponível para possíveis dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Vou deixar aqui alguns contatos, tantos meus contatos pessoais em redes sociais, quanto contatos do grupo de genética da conservação, do qual eu sou integrante, quanto do laboratório de ecologia aplicada à conservação, o LEAC, do qual também eu sou pesquisador. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.